Se você pudesse compartilhar ou revelar alguns dos hábitos mais chocantes que você notou em alguns dos mais bem-sucedidos do mundo, como eles foram capazes de lidar com adversidades e prosperar. Qual a diferença entre aqueles que tiveram sucesso durante um momento desafiador ou uma adversidade no mundo? Quais são os hábitos dessas pessoas que prosperam em comparação com pessoas que talvez tenham tido sucesso, mas caíram um pouco no ano passado? Quais você diria serem hábitos que diferenciam os bem-sucedidos em tempos difíceis? Isso é realmente óbvio. A lei do reino animal é adaptar-se ou morrer. E se você deixar o mundo exterior te controlar, você está frito. Porque quando algo dá errado, está no controle. Quando você controla de dentro, sabe, estamos no controle de nós mesmos, do nosso mundo. Então não importa o que aconteça, você descobre como chegar ao seu destino. Os nossos objetivos não mudam. Às vezes os métodos para chegar lá é que mudam. Eu acho que provavelmente tive ótimos professores. Tive meia dúzia de mentores fenomenais. E acho que fui criado da maneira certa. Você permanece no controle independentemente. O que você diria serem alguns hábitos que você tem e que as pessoas não esperariam que você tivesse? Talvez esperassem algumas coisas, como acordar cedo, escrever um diário, dormir 8 horas. Então, quais são esses hábitos que você faz diferente que talvez sejam inesperados no espaço do crescimento pessoal? Eu estudo todo dia. Todo dia. Eu estudei todos os dias durante 60 anos. Eu comecei a estudar esse livro em 1961 e lia todos os dias o mesmo livro, Pense em Riqueza. Eu também tenho aqui atrás de mim A Lei do Sucesso, os originais que Napoleon Hill escreveu em 1928. Daí ele publicou esse em 1937. E o homem que me deu disse, se você estudar isso todos os dias, você terá uma vida maravilhosa. E ele destacou que Hill passou a vida inteirinha estudando a vida de 500 das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Ele foi orientado por Andrew Carnegie, que na época era o homem mais rico do mundo. Ele disse, já que ele passou a vida inteira montando isso, ele disse, seria uma atitude prudente de sua parte se você parasse o resto da vida tentando entender e aplicar o que ele estava ensinando. E isso pareceu fazer algum sentido para mim, foi isso que comecei a fazer e depois eu nunca parei. E se tivesse só um princípio dentro de Pense em Riqueza e você só pudesse seguir e falar dele e não poderia falar sobre qualquer outra coisa no livro, qual seria esse princípio? Persistência? Ele disse isso no livro. Ele disse, pode não haver nenhuma conotação heróica para a palavra persistência, mas a qualidade é para o caráter do homem o que o carbono é para o aço. Eu acho que o segredo, Louis, é adquirir alguns bons padrões de hábitos e viver com eles durante toda a vida. Porque ou você vai crescer ou você vai morrer. É tipo criar ou desintegrar. Não existe um nivelamento para continuar onde estamos. Algumas pessoas pensam que podem simplesmente continuar onde estão, mas não podem fazer isso. Ou você vai para frente ou para trás, é criar ou desintegrar. E se você tiver bons hábitos, continuará a crescer. Há muito tempo, acho que por volta de 1938, 39, Albert Ian Gray trabalhou para Prudential e ele escreveu O Denominador Comum para o Sucesso. É um ótimo artigo. Ele disse, o denominador comum do sucesso reside em formar o hábito de fazer coisas que os fracassados não gostam de fazer. Certa vez ele estava falando e um jovem disse, por que as pessoas de sucesso gostam de fazer essas coisas? Ele disse, elas não gostam? É por isso que transformam em hábitos? Eu achei lindo. Por isso transformaram em hábitos, é porque não gostam de fazer. Claro que um hábito é algo que fazemos automaticamente, sem qualquer pensamento consciente. Faz parte do nosso paradigma. Estamos programados. Quais você acha que são os 3 hábitos mais difíceis de desenvolver e que realmente vão apoiar a gente para um maior crescimento a longo prazo se conseguirmos adotar os hábitos? Uma das coisas que acho mais difíceis é a repetição de estudar sempre a mesma coisa. Eu tenho
livro na minha mesa, que está em um porta-livros, e quando eu fui visitar Earl Nightingale lá em 1968, não, foi por volta de 1966, eu vi que ele tinha um suporte na sua mesa e eu perguntei o que era aquilo. É um porta-livros? Ele disse. Eu disse, por que você tem isso? Ele disse, porque quero ler 2 páginas todos os dias durante o próximo mês, talvez 2 meses. Eu disse, sério? A mesma coisa? Ele disse sim. Ele disse, então elas se tornarão parte de mim? E continuou, esse é realmente o sucesso. O segredo do sucesso é a repetição de uma ideia. Você vê isso nos esportes, quando jogava bola. E isso definitivamente faz parte do seu jogo. Sabe? Então, quantas jogadas você tinha na cabeça? Bem, muitas jogadas diferentes, mas no futebol tem apenas 9 rotas diferentes que um receptor pode Sim. percorrer como parte da árvore de execução de uma rota, mas tem tantas variações diferentes nas jogadas que um receptor pode executar e outra pessoa pode executar em conjunto com ele, e tem um manual Sim. enorme que você lê no início da temporada. Você tem que se lembrar de muitas coisas diferentes, mas se você conhecer a rota de verdade, você sabe o que você precisa percorrer e o que as outras pessoas estão fazendo, então você pode descobrir. Mas é a repetição que te permite fazer isso, não é? De novo, de novo, de Isso não novo. A mesma coisa todo dia. aplica somente ao futebol. Acho que isso se aplica à vida. Se uma pessoa realmente entende isso, é através da repetição que você programa sua mente subjetiva, e é sua mente subjetiva que controla seu comportamento. Não faz sentido para algumas pessoas, mas se elas estudarem e começarem a entender, começarão a fazer isso. Qual a coisa mais importante nessas 2 páginas que você abriu? O mais importante aqui, eu vou ler. A lição a ser aprendida com a aviação prática dos dias de hoje é a do triunfo do princípio sobre o precedente, do princípio de elaborar uma ideia até a sua conclusão lógica, apesar do testemunho acumulado de todas as experiências passadas, em contrário. Com tal exemplo notável diante de nós, podemos dizer que é fútil perguntar se, pelo mesmo método, não podemos desvendar segredos ainda mais importantes e obter algum conhecimento das causas invisíveis que estão por trás das condições externas e visíveis. Então, colocando essas causas invisíveis em uma ordem melhor, transformar as possibilidades em realidade prática, que no momento parecem apenas sonhos fantásticos. Ele está falando sobre os irmãos Wright. Ele disse que havia um segredo. Eles decolaram porque ninguém sabia como voar, e eles também não sabiam até depois de voarem. Ele ressaltou que era o princípio acima do precedente, e deixamos o precedente nos controlar com frequência. Qual a diferença entre principal e precedente? Bem, precedente, você está permitindo que algo que aconteceu no passado te controle. O princípio é que sempre há uma maneira melhor. Não importa o que esteja fazendo, melhor é uma bela palavra. O que é algo em sua vida que demorou muito e você se agarrou ao precedente por um tempo? Talvez tenham sido meses, anos, décadas, até que o princípio finalmente começou a voar e você começou a avançar. Tem alguma área na sua vida em que isso aconteceu? Absolutamente. Assim que você disse isso. Veja, quando eu comecei nisso, quando eu comprei esse livro, eu era essencialmente um perdedor. De todas as maneiras possíveis. Eu fiz o ensino médio por 2 meses e não desisti, eles me expulsaram, eles não me queriam lá. E até fiquei feliz porque não gostava de lá de maneira alguma. Eu tive empregos idiotas. Eu nunca tive um emprego decente, a ideia de que posso conseguir um bom emprego nunca passou pela minha cabeça. Eu tinha uma autoestima muito baixa. Eu não sabia disso na época, eu nem sequer sabia o que era autoestima. E
Deixando de lado o fato de que eu nunca tive educação formal e nunca tive nenhuma experiência em negócios, o homem que me deu o livro disse, nada disso importa, Bob, isso é passado. Ele disse, deixa pra lá. Bem, eu tive dificuldade em deixar isso pra lá, porque todos fomos programados para que se você não for à escola não terá um bom emprego. Se você quer ganhar muito dinheiro, precisa ser muito inteligente. Veja, eu não me achava muito inteligente e não tive nenhuma educação formal. Isso é uma coisa difícil de deixar pra lá. Mas através da repetição de estudar isso, de novo, de novo e de novo, e como ele observou, Edison parou na terceira série. Daí ele mencionou diferentes pessoas que não tinham educação formal. E então, finalmente, eu mudei. Eu deixei isso para trás. Não tenho certeza de quando exatamente, mas eu deixei para lá. O que você diria serem alguns fatores decisivos que podem ajudar alguém com autoestima? Porque você e eu somos parecidos, né? Na minha infância eu não tinha autoestima nem confiança, porque eu era o último da turma, eu tive tutores para necessidades especiais, porque eu não era capaz de entender e compreender também, eu me sentia bobo na vida. Então, quais são algumas das coisas que você acha que as pessoas possam fazer na adolescência ou mesmo nos 40 ou 50, para aqueles que não têm confiança ainda? Como é que a gente pode ganhar isso para construir a autoestima? Eu acho que é um dos fatores-chave, né, para o sucesso, é acreditar em si. Não importa se o mundo acredita em você, se você não faz isso. O que é que a gente pode começar a fazer para mudar isso? Eu acho que a pessoa tem que começar a se estudar. A maioria das pessoas sabe muito pouco sobre si mesmas. Elas pensam que são o corpo. Você não é um corpo, você tem um corpo. E uma mente maravilhosa. Quando comecei a estudar isso, sabe, estudar a mente, pensei que era coisa para psiquiatra, psicólogo, cientista comportamental. O homem que me contou disse, não, não é. Isso é para qualquer um. Para crianças pequenas. Então, penso que à medida que começamos a compreender algo sobre nossa mente e algo sobre nossas faculdades superiores, veja, estamos programados para viver através de nossos sentidos, o que vemos, ouvimos, cheiramos, provamos, tocamos. Bem, eu tenho um cachorrinho em casa que vê, ouve, cheira, prova, toca. Todos os animais do mundo se sentem completamente à vontade em seu ambiente, eles se misturam. Eles agem por instinto, o que é perfeito. Então, removemos o instinto e colocamos faculdades superiores em seu lugar. Se estudássemos isso para obter maior compreensão, sua autoimagem começaria automaticamente a melhorar. Você tem percepção, vontade, razão, imaginação, memória e intuição. Essas 6 faculdades te darão a capacidade de criar seu próprio ambiente. Veja, estamos totalmente desorientados em nosso ambiente, enquanto as outras criaturas estão à vontade no ambiente delas. Estamos desorientados porque podemos criar os nossos, mas não sabemos disso. A escola não nos ensina isso. A escola está mais interessada no desenvolvimento do seu intelecto do que no desenvolvimento da consciência. Então, veja, uma pessoa não ganha $100.000 por ano porque deseja ganhar $100.000 por ano. Elas ganham isso porque não sabem ganhar $100.000 por mês. A conscientização é realmente a chave. Quando nos tornamos conscientes de quem somos e do que tem funcionado para nós, sabe, coisas maravilhosas começam a acontecer. E foi isso que aconteceu comigo. Eu nunca mais voltei para a escola e eu também construí uma empresa de muito sucesso que opera em todo o mundo e eu não fiz isso sozinho. Eu tenho uma tremenda equipe de pessoas. Eu tenho uma parceira de negócios genial, uma advogada. Eu mencionei antes que você deveria entrevistá-la algum dia, você ficaria fascinado com ela. Ela é muito interessante, mas há um grupo de pessoas que atraímos, um grupo fenomenal de pessoas em nossa empresa. Estamos operando agora em 91 países, ensinando essas informações.
Eu não conheço outra empresa que ensine o que ensinamos. Eu acho que Tony Robbins provavelmente fez mais pela nossa indústria do que qualquer outro indivíduo. O Segredo provavelmente fez mais pela indústria, tanto quanto Tony, o documentário. E eu não conheço mais ninguém ensinando o que estamos ensinando. O que estamos realmente fazendo é ensinar as pessoas como a mente funciona e como expandir a compreensão de como ela funciona. Quais são as 6 faculdades de pensamento que você compartilhou antes que eu amo e acho que as pessoas realmente deveriam entender Percepção. sobre isso? Percepção, vontade, imaginação, memória, razão e intuição. Quais são as mais difíceis das pessoas Bem, elas são se conscientizarem delas? todas igualmente valiosas. Então, é uma questão de imaginação? Pense nisso por um minuto, Louis. Nada é criado ou destruído. Olha, aqui está um pequeno celular. O que você pode fazer com isso quase te deixa louco, se você pensar nisso. Bem, quando eu era criança, eu não tinha telefone. Não tínhamos telefone porque não tínhamos dinheiro, o primeiro motivo. Mas o segundo é que nem todo mundo podia ter um telefone. Nós simplesmente não sabíamos que havia um número infinito de frequências. Mas hoje, temos o quê? 1 zilhão de telefones? Porque há um número infinito de frequências. Esse telefone está na sua própria frequência? O seu está na sua própria frequência. Se eu tiver o seu número aqui e clicar em enviar, nós nos conectamos, estaremos na mesma frequência, não importa onde você esteja. Poderemos nos ver, nos comunicar, porque nós estamos na mesma frequência e aquilo que nós desejamos já está aqui, está em uma frequência. A forma de construir isso sempre esteve aqui, mas não tínhamos a consciência. Mas alguém pegou a imaginação e foi para um lugar nenhum. O que eles realmente fizeram foi entrar em uma frequência mais elevada. Se você permanecer nessa frequência, atrairá tudo o que você precisa. Foi por isso que o Dr. Wernher von Braun, quando o presidente Kennedy lhe perguntou o que seria necessário para um foguete que levasse o homem à Lua e depois o trouxesse de volta em segurança para a Terra, von Braun disse: a vontade de fazer isso? A vontade é a faculdade mental que te dá a capacidade de manter uma ideia na tela de sua mente, excluindo todas as distrações externas. Veja, se você pegar a sua imaginação, faça isso. Você tem objetivos, pegue a imaginação e depois se leve até lá. Veja se já tendo completado a meta. Então, segure essa imagem com sua vontade. Quando você vai lá com a imaginação, tem um lugar. Seja lá o que quiser, você foi lá com a imaginação. Existe um lugar. Você fica aí na sua imaginação. Então você atrairá tudo o que for necessário para a manifestação daquela imagem. Você viu Brad fazendo isso no domingo passado? O cara é uma máquina. Sim. Absolutamente fenomenal. Então segurar a imaginação, a imagem que você deseja na sua mente e depois atraí-la nos passos até Sim. chegar lá. Veja, não trabalhamos em direção ao objetivo, mas a partir do objetivo. Você tem o objetivo em sua mente. Nosso problema é que medimos tudo no físico. E você olha para o físico e diz: bem, não consegui nada, ainda. Se você pensa com sua mente consciente, se você consegue uma imagem do seu objetivo, você já o obteve intelectualmente. Se não tivesse, não poderia compartilhar comigo, mas se tiver, pode compartilhar comigo. Você pode compartilhar comigo a ideia que você tem na cabeça, então você já a tem aí, não é? À medida que você se envolve emocionalmente com essa ideia, você a percebe também em um nível emocional. Você consegue. Você entendeu isso intelectualmente e emocionalmente, o único lugar onde você não tem é fisicamente. Agora, deve decorrer um certo período de tempo para que essa ideia que você tem intelectual e emocionalmente passe para a sua forma física.
Nós entendemos que... Quanto tempo? Perdão? Quanto tempo Não normalmente sabemos? leva? Nós não sabemos? A única coisa que não sabemos é o período de gestação de uma ideia. Sabemos qual é o período de gestação do trigo, período de gestação da cenoura, de um bebê. Da concepção são cerca de 280 dias. Nem sempre soubemos disso. Mas sabemos agora? Não sabemos qual é o período de gestação de uma semente espiritual. Uma ideia é isso. Mas ela cresce exatamente segundo a mesma lei. Se mantivermos essa ideia em nossa mente, ela deverá, por lei, manifestar-se e se formar. Ela se forma? Agora, isso é chamado de transmutação perpétua de energia. É uma das leis do universo. Uau. Houve algo que você compartilhou há pouco tempo que me lembrou da entrevista que eu fiz com o Joey Dispenza. Ele disse: somos muito bons em lembrar o passado e construir uma história em nossa mente sobre algo que foi traumático de um jeito muito pior na nossa mente do que realmente foi pessoalmente, né? Então nós somos muito bons em se lembrar disso. Mas o que a gente precisa fazer é se lembrar do futuro. E quando ele disse isso, foi algo diferente, sabe? É como algo que você acabou de compartilhar, ter uma ideia do futuro que a gente quer manifestar e se agarrar a essa ideia e lembrar das memórias desse futuro, em vez de a gente se agarrar a memórias do passado, né? Para que a gente possa avançar para isso, em vez de ficarmos presos no É passado. exatamente isso, é isso. Sim. Sim. É isso mesmo, E por que memórias. é tão difícil, né? Por que é tão difícil a gente se agarrar, ou talvez não agarrar, mas mantermos a nossa mente e imaginarmos a ideia de futuro melhor em vez de ficarmos constantemente presos no passado? Por que isso é tão difícil para tantos de nós? Porque estamos programados para seguir outro caminho. Sabe, qual língua você fala? Eu mal falo inglês. Que tal russo? Privyet, Kadela, é tudo que eu sei. Bem, a questão é que você foi criado com a língua inglesa. Sim. Você não conhece outro idioma. Eu fui criado com a língua inglesa, eu não conheço outro idioma. Eu estava trabalhando com pessoas em Kuala Lumpur há alguns anos, e eles tinham um menino de 4 anos que falava 4 línguas, e eles não achavam nada demais. Tem pessoas que falam muito mais do que 4 idiomas. Porque foi assim que foram criadas. Somos o produto do nosso ambiente desde o momento em que nascemos. E além disso, somos geneticamente programados. Você está geneticamente programado para o momento da concepção. Você obtém o DNA da sua mãe e do seu pai. E só Deus sabe como isso remonta de um lado ou de outro. Bem, isso é programação, é isso que está na nossa mente subconsciente. E... isso se chama paradigma, é isso que é um programa em nossa mente subconsciente, mas aqui está a parte maluca. Você tem programas no seu telefone ou no seu computador. As pessoas que escrevem o código desses programas são pessoas realmente inteligentes. Quando se trata de escrever código, eles realmente sabem o que estão fazendo. As pessoas que escreveram o código do nosso biocomputador não tinham a ideia do que diabos estavam fazendo naquele momento. Não tinham. Não tinham mesmo. Eles estavam escrevendo o código para o meu subconsciente e para o seu. Esse é o nosso paradigma. E isso provavelmente controla a nossa vida em um grau enorme. E fez isso comigo até meus 26 anos. Agora, eu tive muita sorte quando conheci Ray Stanford e ele me mostrou o livro Pense em Riqueza e isso me levou a Deus sabe o que mais. Então tenho trabalhado para mudar esse programa que eu tenho desde os 26 anos, eu tenho 86 agora. Então eu já estou nisso há muito tempo, eu trabalho nisso todos os dias. A maioria das pessoas nem sabe que tem o problema. Eles ficam presos a vida toda. Ouça, você entrevista algumas pessoas muito interessantes. E eu assisti uma entrevista aqui, um bilionário há um tempo atrás. Qual deles? Eu esqueci. Ray Dalio, Charles Koch. Mas, de qualquer forma, foi uma entrevista muito interessante. Mas a questão é que qualquer um pode ser um bilionário, se é isso que você quer fazer. Você diz, bem, todo mundo não faria? Não, nem todo mundo faria. Eu não gostaria de colocar toda a minha energia nisso. Agora, isso significa que eu não quero dinheiro? Não, pelo contrário.
Ganho e quero ganhar mais, mas esse não é o meu foco. Estamos programados para viver de uma determinada maneira. E raramente mudamos isso. Agora, eu mudo e ensino as pessoas a mudar. Mas a maioria das pessoas não muda. Pare e pense em quão poucas pessoas são, digamos, realmente ricas. 3, 4, 5% no máximo. Se tanto. E 95% passam por dificuldades. E algumas dessas pessoas são realmente muito inteligentes. Tem pessoas que têm doutorado em comércio e finanças e estão falidas. Como isso aconteceu? Bem, nunca aprenderam a ganhar dinheiro, aprendem a contá-lo, a investi-lo e ao que fazer com ele. Eles nunca aprenderam como ganhá-lo, a escola não nos ensina como ganhar. É um absurdo quando você para e pensa nisso. Eles nos ensinam todo tipo de coisa, às vezes coisas inúteis, mas eles não nos ensinam como ganhar dinheiro, e o dinheiro é uma forma de troca negociável em todo mundo. O que você acha dos programas ou das programações que mais nos prendem? Talvez 2 ou 3 coisas que Estávamos falando estejamos anteriormente sobre programados. autoimagem, isso é programação. Uhum. E eu tenho uma bisnetinha, e o pai e a mãe dela são realmente fascinantes, e eu tenho observado como eles tratam a garotinha. É fascinante. O nome dela é Nora. Então eles dizem, obrigado, Nora. Nora, isso é muito bom. Eu acho que essa criança vai crescer com uma autoimagem fenomenal. Agora eles estudaram isso a vida toda, e agora eles têm um bebezinho e eu vejo os dois trabalhando com ela, e isso é fenomenal. Eu acho que a autoestima é um dos maiores problemas. Não é ensinado na escola, não é ensinado em muitos lares. Entende? Você está participando de qualquer uma das ligas esportivas, eles não ensinam muito sobre a mente subconsciente, as mentes subconscientes que controlam quão bem você joga. O que é que está no modo de repetição para você todas as manhãs para ajudar a programar sua mente, seu subconsciente ao seu favor? Tem alguma coisa que você diz, um mantra, uma meditação, uma prática de reprogramação de forma positiva? Tem um cartão de objetivo. Eu carrego um cartão de objetivo comigo o tempo todo. Eu toco nele. Quando você tem uma meta e você escreve essa meta, você pinta um quadro com palavras. Seu objetivo é uma imagem mental. E você pinta a imagem com palavras. Ao escrever, você o impregna em um grupo de células do seu cérebro. Quando eu carrego isso no bolso e eu toco, o fator sensorial é afetado, é uma mensagem de energia que voa por todo o meu corpo e ressoa com as células do meu cérebro e a imagem aparece na tela da minha mente. Esse é o ritual. Eu faço isso desde 1961. Uau! E o que é que está no seu cartão de objetivo antes de eu passar para a próxima Eu coisa? quero fazer $100 milhões em negócios. Uau! Não fazemos isso no momento. Estou fazendo aqui, mas fisicamente não cheguei lá. Esse é o objetivo de Sandy e é o meu objetivo e nós dois assinamos o cartão. Está escrito no presente. Todos os objetivos devem estar no presente. A única coisa em que você marca uma data é adivinhar a data. Você não sabe qual é a data. Então qual é a segunda próxima coisa que você faz para ajudar a reprogramar sua mente subconsciente a seu coisas pelas quais sou favor? grato pela manhã. Você lê? Eu escrevo. Leio e escrevo. Sim. Ok. O que a gratidão faz por alguém que se sente preso, sobrecarregado, estressado, quando seus objetivos não acontecem rápido? Bem, a gratidão é uma pergunta interessante, a forma como você responde a pergunta. Em A Ciência de Ficar Rico, no capítulo 7, Wallace D. Wattles escreveu um capítulo sobre gratidão, e nele disse que todo o processo de ajuste mental e expiação pode ser resumido em uma palavra: gratidão. Todo o processo de ajustamento mental, se você estiver com problemas,
Porque qualquer coisa pode dar errado. Mas você está confuso. Você tem um grande problema que não tem certeza de como resolver e isso está te incomodando. Pode ser algo pessoal ou negócios. Sempre que você se sente confuso, isso é um problema da mente. Todo o processo de ajuste mental, você precisa de um ajuste mental. Sente-se e escreva pelo que você é grato. Você ficará surpreso com o que isso faz com você. Todo o processo de ajuste mental e expiação pode ser resumido em uma palavra: gratidão. A gratidão conecta você à sua fonte principal de suprimento. Isso abre um canal para que o bem entre em sua vida. Você não pode se sentir mal quando pensa nas coisas pelas quais é grato. É engraçado. Os problemas simplesmente derretem. Vão embora. Com certeza, É como uma espécie com de magia certeza. mental. É melhor que magia. Tem um escritor criativo. Eu tenho um bloqueio mental no nome do cara, mas devia lembrar porque é uma coisa ótima. Ele disse: Eu trabalhei em convenções periodicamente, e se houver um mágico trabalhando na convenção também, ele me fará fazer algum tipo de truque com ele. Ele tem que mostrar o truque para alguém, então sobra para mim. E eu aprendi como todos esses tipos de truques magníficos funcionam. E ele disse: quando você aprende como a mágica funciona, não é mais mágica. A forma como a sua mente funciona é verdadeira magia. Sim, foi o que eu disse. Então qual é a outra coisa que você faz para ajudar a reprogramar sua mente subconsciente? Eu penso conscientemente em como posso ajudar as pessoas. Se eu estou entre tarefas específicas nas quais eu estou trabalhando, pensarei em alguém por quem possa fazer algo. Eu sempre estou pensando em como ajudar alguém. Sabe? Emerson disse que a lei de causa e efeito é a lei das leis. Tudo o que você lança volta. Se você sai por aí fazendo o bem suficiente, não precisa se preocupar com o que acontecer com você. Vai ser bom. E é dessa maneira que eu passo a minha vida. E eu sei que ninguém é perfeito, inclusive eu, e eu sei que mesmo que você tenha estudado por tanto tempo, eu tenho certeza que você ainda tem erros ou desafios, ou sua mente volta para um modo de pensamento negativo. Qual é o maior desafio que você enfrenta hoje em dia? Mesmo tendo estudado tanto isso, mesmo tendo colocado todas essas coisas em prática, mesmo tendo muito sucesso, qual é o grande desafio que você enfrenta, Bob? Eu fico preso nas minúcias e no barulho que acontece ao nosso redor, nas notícias negativas que ouvimos. Eu me envolvo nisso de vez em quando. E eu sei que é burrice, que eu não deveria, então quando eu percebo o que eu estou fazendo, eu dou um jeito de me afastar disso. Mas tenho mencionado muitas vezes que se só nos esforçarmos para nos livrar dos maus hábitos, tem maus hábitos dos quais não queremos nos livrar, nós gostamos deles. Mas esse é o segredo, substituir um mau hábito por algo que seja o oposto, e você dá um salto duplo à frente, porque agora não só se livrou do ruim, mas adicionou um bom também. Certo. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Rhonda Byrne no programa há alguns meses e eu estava fazendo algumas pesquisas antes. Eu não tinha uma entrevista dela há mais de uma década online. E ou eu fui ruim de pesquisar, ou ela não se expôs. Então, eu estava muito animado em entrevistá-la. E algumas das coisas que ela compartilhou eram incríveis. A gente conversou sobre você offline, o quanto ela aprecia você e a sua contribuição para o segredo. E eu tô curioso, se você pudesse resumir a lei da atração em uma frase, qual é a ideia da lei da atração para as pessoas, se elas ainda não têm muita certeza disso? Bem, por incrível que pareça, o segredo, eu acho que levou algumas pessoas ao caminho errado com a lei da atração, em que não dedicamos tempo ou nunca aprofundamos nisso. A lei da atração é uma lei secundária, e a maioria das pessoas fala sobre isso como a lei da atração é uma lei. Sim, mas é uma lei secundária. E muita gente ficou com a ideia de que você pensa numa coisa, vai atrair. Bem, isso é um monte de bobagens, isso definitivamente não é verdade.
certo? Você atrai aquilo que pensa, mas seus padrões de pensamento controlam a vibração em que você está. A vibração é uma lei básica do universo, ela decreta que tudo se move, nada descansa. As paredes ao seu redor estão se movendo. Se você olhar para ela através de um microscópio, verá que está se movendo. O corpo em um caixão se move. Se ele não estivesse se movendo, como se transformaria em pó? A lei da vibração decreta que tudo se move, vivemos literalmente em uma noção de movimento. Bem, sua mente e seu corpo estão vibrando e isso é controlado por seus pensamentos. Você ativa células em seu cérebro, sua mente ativa células. Isso cria uma vibração na mente e no corpo. E a vibração que você configura vai ditar o que você atrai. Se você está perturbado e de mau humor, atrairá coisas ruins para você, você está em uma frequência negativa. Então, enquanto você permanecer nessa vibração ruim, você atrairá mais coisas ruins, continuarão vindo. Isso acontece o tempo todo com as pessoas. E isso está na Bíblia? Provavelmente quando você se sente bem, ou você só quer mais sorvete, mais pizza, mais coisas ruins pra que você se sinta bem, em vez de deixa eu comer uma salada saudável quando eu estiver pra baixo, né? Não é o que a gente pensa. Veja bem, o truque é realmente se manter se sentindo bem. O sentir é a percepção consciente da vibração. A vibração é a lei básica, e se você continuar se sentindo bem em uma vibração boa, você atrairá coisas boas. Você só se magnetiza para coisas que são boas. Então, muito poucas pessoas realmente entendem a lei da vibração. Todo mundo a utiliza todos os dias, o dia todo. Você está atraindo aquilo com que está em harmonia. Você sempre fez isso e como a sempre gente fará. se coloca... Perdão? Como a gente se coloca num estado de ficar bem quando não há nada para que a gente se sinta Sempre bem, há algo ou para para se algumas sentir pessoas bem. talvez. Ouça, Eles estão estressados com o mundo, com o trabalho, com a saúde, a família, término de relações. Como eles mudam de sensação para se sentirem bem nesse ambiente de estresse? existe uma lei chamada polaridade. A lei da polaridade decreta que tudo tem um oposto. Não se pode ter um alto sem um baixo, um calor sem um frio. Você não pode ter um mal sem ter um bem. Se você está olhando para o mal, isso te diz que tem que ter algo bom. Você não pode ter o mal sem ter o bem. E se você quer se sentir bem, comece a procurar o que é bom. E se começar a procurar pelo bom, você vai encontrar. Você vai encontrar tudo o que procurar. E a ideia de dizer, bem, não dá, tem tanta coisa ruim acontecendo, essa atitude não vai te recompensar de forma alguma. Ela só vai te dar coisas ruins. Você tem que saber que sempre há algo bom. Você tem que encontrar. Por que é tão difícil para as pessoas enxergarem coisas boas quando há tanto caos ao seu redor? Porque elas estão programadas da maneira errada. Nós estamos apenas programados para más notícias. Você não encontra um canal de notícias boas. Não temos boas notícias. As pessoas não anunciariam lá. As pessoas são atraídas por más notícias porque elas próprias estão em uma vibração ruim. E quando elas começarem a entender isso e entender que podem controlar e mudar isso, é quando começarão a vencer. Veja, era onde eu estava. Eu estava numa vibração ruim. Não tinha nada de bom, quer dizer, eu tive uma vida infernal até os meus 26 anos de idade, certo? Não tinha nada de bom nela. E quando eu tinha 26 anos, eu conheci um cara que me mostrou esse livro e ele começou a me dar uma educação eficaz. E toda a minha vida mudou. A minha renda passou de 4 mil por ano para 175 mil dólares por ano. Lavando o chão. A primeira coisa que ele quis saber era se eu tinha escrito meu objetivo em um cartão. O que eu realmente queria, eu disse, tudo que eu quero é algum dinheiro. Achei que se eu tivesse algum dinheiro, todos os meus problemas desapareceriam. Eu devia dinheiro a muita gente. E eles ficavam me ligando, onde está meu dinheiro, onde está meu dinheiro? Eu dizia, se eu soubesse onde está o seu dinheiro, você não precisaria me telefonar. E eu ficava chateado por me telefonarem. Foi então que eu disse, quero 25 mil dólares. Se nós tivéssemos contado todo o dinheiro da vizinhança inteira, você não teria encontrado 25 mil dólares. Quero dizer, esse foi um objetivo absurdo. E então,
foi que ele disse, anote no cartão e leia com frequência. E o que aconteceu, só um retrospecto é que tomei consciência do que aconteceu. Porque eu continuei lendo. Ele disse, seu jeito não está funcionando, experimente o meu. Meu jeito funciona, ele era feliz, saudável, rico. Então continuei lendo o cartão e o que aconteceu é que isso me fez pensar em ganhar dinheiro. Antes disso eu não estava, eu pensava em dívidas. Só dívidas, estou devendo aqui, estou devendo ali, estão me ligando. E desde que comecei a pensar nisso, comecei a ouvir pessoas falando sobre isso. E lembro de um cara que disse, dá para ganhar um bom dinheiro limpando o chão. Eu disse, eu vou limpar o chão. Em 5 anos limpei pisos em Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Londres, Inglaterra. Foi ótimo. Tem que mudar a programação da mente. Uma das coisas que eu parei de fazer há muitos anos, quando eu não tinha dinheiro, eu me livrei da TV por alguns anos. Eu me vi preso apenas consumindo muitas notícias ou muitos programas que não estavam realmente me apoiando, porque eu estava sentado ali, ao invés de criar, ao invés de agir e fazer algo para me ajudar a ganhar mais, para gerar o que eu buscava e para trabalhar na minha saúde e bem-estar, nos meus relacionamentos e tudo. E depois de alguns anos eu não senti falta de TV. Eu comecei a ganhar mais dinheiro do que nunca. Eu estava numa ótima forma e todas essas coisas. Hoje eu tenho até uma TV. Eu assisto Netflix, eu assisto esportes, mas não assisto notícias. É muito raro eu ver jornal e às vezes eu sou criticado pelas pessoas porque elas dizem, bem, você tinha que estar ciente do que está acontecendo no mundo, tem que se educar, tem que ficar atento e todas essas coisas. Eu moro num prédio aqui em LA, tem uma grande TV em uma espécie de sala geral onde as pessoas elas podem entrar. E outro dia eu entrei, me sentei e tomei café. E literalmente nessa enorme tela de TV eles tinham 4 canais de notícias diferentes ao mesmo tempo, dividindo a tela em 4 partes. E durante 20 minutos, tudo que foi exibido nas telas em todos os 4 canais foi um bombardeio. Isso está acontecendo na Índia, isso acontece nos Estados Unidos, tumultos e tudo era caos. E eu pensei, cara, se eu sentasse aqui e assistisse todo dia isso, a minha mente ia ficar caótica porque eu estou consumindo o caos. E é como você fala, né? Tem que mudar a frequência, desligar o canal e entrar numa frequência do que a gente precisa fazer e não consumir isso. Ainda podemos estar cientes das coisas, não quero viver num mundo de eu não sei o que acontece, mas eu não posso ficar o dia inteiro assistindo isso para poder ficar ciente. Sabe, eu acho que qualquer coisa, tipo, eu não sei, qualquer coisa que seja importante para você saber, você vai ouvir de outras pessoas. Você não precisa assistir ao jornal para saber, você vai saber. Alguém vai te contar. Então, eu concordo, é uma perda de tempo ficar sentado, absorvendo isso, porque não adianta nada e te faz muito mal. Faz muito mal. Como eu estava Quanto dizendo mais antes, você faz... isso faz você se sentir mal. Se você se sente mal, sentir é uma palavra que inventamos para descrever nossa percepção consciente da vibração em que nós estamos. Quando você está se sentindo mal, você está em uma vibração negativa. Quando você se sente bem, você está em uma vibração positiva. Isso é uma coisa básica que poderíamos seguir. Então, como você se sente bem? Existem várias maneiras para isso. Pense em algo realmente agradável. Você vai se sentir bem. Faça algo gentil por alguém. Você vai começar a se sentir melhor. Ajude alguém. Isso vai melhorar sua vibração. Compartilhe uma boa ideia. Você vai se sentir bem. Quando estiver se sentindo bem, você está em uma boa vibração e vai atrair coisas boas. A maioria das pessoas não entende que o sentir é a percepção consciente da vibração, e a vibração em que você está dito que você vai atrair. É uma coisa básica, Verdade. tão básica, mas não é compreendida. É difícil para as pessoas mudarem a maneira como se sentem, porque eu sinto que elas ficam presas nisso. Sim. Elas dizem "É assim que eu me sinto", leva dias para sair dessa situação até para poder dormir. E talvez isso redefina a programação porque dormiram um pouquinho. Eu não sei, eu passei por isso muitas vezes no passado, onde eu me segurava a coisas por semanas, meses, eu segurava sentimentos negativos. Então, eu entendo, já estive lá, mas é muito melhor quando você sai e vai mais rápido, você pode estar ciente disso. Eu não estou dizendo para não sentir dor, raiva, frustração. Esses são sentimentos que a gente tem que ter para poder ter um equilíbrio, mas não se apegar a eles.
Eu sinto que isso nos machuca a longo prazo quando a gente se apega a esses sentimentos. Sim. Porque tenho certeza de que você ainda sente raiva, decepção e às vezes fica desanimado e triste, né? Sabe, eu não fico com raiva. Isso é Não bom. consigo me lembrar da última vez que fiquei com raiva. Às vezes, posso não ficar muito satisfeito com as pessoas, mas não fico com raiva. Eu realmente... Você fica Eu costumava desapontado. ficar com raiva, eu costumava ter um temperamento terrível. Eu tinha o cabelo ruivo também. Cabelo ruivo e um temperamento terrível, é o que dizem. Bem, de fato foi assim, mas não consigo me lembrar da última vez que fiquei com raiva. Eu simplesmente decidi que era um desperdício de energia realmente bobo. O que você acha que mudou ao decidir isso? Ah, não há dúvida sobre o que mudou, é o estudo. Se você está estudando o material certo, está elevando o seu nível de consciência, e as pessoas que estão com raiva o tempo todo estão em uma vibração muito baixa, o que não é realmente muito útil. Então, por quanto tempo você ficou com raiva na vida? Quantos anos demorou até que você sim. finalmente dissesse 40, 50, 60? Quantos anos você tinha? Provavelmente uns 60 anos. 60. Algo por E aí. quão jovem você é agora, Bob? Tenho 86. Você tá incrível, cara. Eu quero parecer tão saudável quanto você Bem, aos eu ainda estou 86. forte, eu não tenho intenção de desacelerar. Isso Quando é eu ótimo. digo que Então, não aos tô com 60 raiva você há sente que muito começou... tempo, provavelmente já passava dos 60 quando eu a eliminei, sabe, à medida que avançava. E eu acho que cheguei ao ponto em que percebi como é bobagem ficar com raiva. E você começa a ver outras pessoas ficando com raiva e você pensa, por que está fazendo isso? Elas se sentem justificadas? Onde é que você acha que você estaria se você tivesse abandonado a raiva aos 40? Onde você acha que estaria na vida agora? Mais à frente de onde estou? Sério? Eu realmente não sei onde, mas sim. Há uma enorme quantidade de energia que é desperdiçada na raiva. E esse desperdício é burrice. Por que você acha que nós ficamos com raiva? Nós não aprendemos a O que controlar. está na nossa mente? Veja, você por acaso tem um livrinho chamado O Homem é Aquilo que Pensa? Eu já tive antes, você me enviou um, mas talvez eu tenha dado uma Eu vou cópia te enviar também. outro. Talvez Eu eu te envio tenha, outro. mas eu acho que eu tenho. Sim. Se você pegar o último capítulo de O Homem é Aquilo que Ele Pensa, é sobre serenidade. Você começa a ler isso e ler todos os dias. Se você escrever todos os dias, muitas pessoas escrevem durante 90 dias. Isso muda a vida delas. Para começar, a calma mental é uma das belas joias da sabedoria. É o resultado de um esforço longo e paciente de autocontrole. Veja, a raiva ocorre quando não estamos no controle de nós mesmos, deixamos algo externo assumir o controle. Você está permitindo que outra pessoa ou situação, talvez um pneu furado, controle o seu ser? Sabe, então o pneu está furado, sim, e daí? Apenas conserte? Mas deixemos as coisas nos controlarem. Nós temos que continuar no controle. Eu quero te perguntar sobre dinheiro e relacionamentos. Sim, Você está no quarteirão há muito tempo, você já viu muito, conhece muitas pessoas, já teve muitas relações diferentes na sua vida, e o quão importante é ter um alinhamento em torno da mentalidade financeira quando você está numa relação íntima com uma parceira íntima ou parceiro de negócios. Que conversas a gente deveria ter sobre dinheiro para ter certeza de que o parceiro com que estamos nos negócios e na vida vai apoiar a gente em vez de ser um incômodo de energia, por assim dizer, né? O que é que você acha? bem, eu acho que o dinheiro desempenha um papel muito importante na nossa vida. Nós deveríamos controlar o dinheiro e nunca deixar que ele nos controle. Eu adoro ganhar dinheiro. Adoro dar dinheiro também.
Se você está em um relacionamento, compreender o dinheiro no relacionamento desempenha um papel muito importante. Você não pode ter uma pessoa, digamos, com consciência de pobreza e outra com consciência de prosperidade e esperar ter harmonia nesse relacionamento. Simplesmente não vai existir, não vai dar certo. Porque há muitas coisas em que o dinheiro entra envolvido na tomada de decisões, em todas as conversas. E se vocês não entram em sintonia, haverá sempre uma tempestade em um copo d'água. E é assim que as coisas são. Eu acho que é muito importante. Mas a verdade é que muitas pessoas não entendem de dinheiro. Muito poucas entendem. Sabe, eu estava mencionando minha sócia de negócios, Sandy Gallagher. Ela era advogada de valores imobiliários. Quando eu a conheci, ela veio em um seminário. E ela acabou sendo minha sócia de negócios. Ela possui 50% da empresa e é CEO da empresa. Mas ela é um gênio quando se trata de dinheiro. Eu tenho um bloco aqui, onde escrevo as coisas pelas quais sou grato. A coisa mais importante, Sandy, a gênia financeira, ela é a número 1 na minha lista de gratidão, todos os dias. E ganhei milhões e milhões de dólares, mas acho que foi só quando ela se tornou minha sócia de negócios, há cerca de 15 anos, que tudo na minha vida financeira mudou, porque ela sabia como administrá-lo. E se você não sabe administrá-lo, você não vai se sair bem. E como podemos primeiro administrá-lo nas nossas mentes e não ficar com medo dele, ou acumular, ou E é aí que sermos tudo tem que escassos? começar. Tudo começa na mente. U.S. Anderson disse, o pensamento é o preâmbulo de tudo. Então, quando percebemos plenamente que o pensamento causa tudo, saberemos que nunca há limites que nós mesmos não imponhamos. Tudo começa no pensamento. Então, se você quer ordem com dinheiro, começa aqui. Relacionamentos, começa aqui. Negócios, começa aqui. Começa em sua mente. E o problema, Lois, é que quase ninguém entende a mente. É algo que pode ser entendido. E, curiosamente, eu ensino isso para psiquiatras. E eu sou muito bom nisso. É o meu ponto forte. Eu realmente entendo a mente. Mente é movimento. A mente não é uma coisa. Seu cérebro não é sua mente, assim como sua unha não é. Seu cérebro é uma estação de comutação eletrônica. Então, mente é movimento. O corpo é uma manifestação desse movimento. Então, se você apenas ficar parado e observar uma pessoa, terá uma boa noção do que está acontecendo em sua mente. Posso ficar de pé, passar por uma pessoa e sentir a energia dela? Porque você emite energia. Eu sinto, posso dizer o estado em que se encontram. Nos seminários leio a energia de uma pessoa e isso as assusta. Porque você tem um fator intuitivo, você pode pegar essa energia e lê-la. Mas tudo começa na mente. Então, qualquer benefício ou bem que você queira, é aí que tudo começa. Você tem que começar a entendê-la, estudá-la, e acho que a melhor coisa a fazer é procurar alguém que realmente entenda a mente. Peça por ajuda e aprenda, passe pelo melhor. Eu estava dando um seminário para Prudential em, vamos ver, 1974, 1975. Eu fiz seminários para toda a empresa e conseguimos centenas de milhões de dólares para os vendedores, ensinando-lhes apenas algumas noções básicas sobre a mente. Mas eu estava fazendo um seminário em Chicago, no Hillside Holiday Inn. Eu tinha 450 agentes distritais diferentes na sala. O nome do agente número 1 era Ronnie Sempertrent. Ele era o número 1 de todos os agentes deles no mundo. E quando soube que ele estava na sala, fiz com que ele se levantasse e fiz algumas perguntas. Eu disse, Ron, quantas pessoas no ano passado perguntaram se poderiam levá-lo para tomar café da manhã ou almoçar e tinham uma lista de meia dúzia de perguntas bem preparadas para fazer? Nenhuma. Este é o melhor da empresa.
Você ganhou o troféu do presidente e foi o agente número 1. Isso seria como... Quer dizer, o quarterback da convenção. Ninguém perguntou nada ao Brady. O que diabos está acontecendo? Onde está a cabeça deles? Mas isso não é incomum. Eu nem fiquei surpreso. A verdade é que a maioria das pessoas não pensa. Lembra de Earl Nightingale? Um homem incrível, sempre adorei trabalhar com ele. Certa vez, ele disse, se a pessoa comum dissesse o que está pensando, você ficaria sem palavras. E eu estou inclinado a concordar com ele. Se você ouvir a maioria das pessoas, o que elas estão dizendo, é bem óbvio que elas não estão pensando ou nunca diriam isso. Ou observe o que estão fazendo, nunca fariam se estivessem pensando. É só haja, não pense, sabe? E quem foi o maior mentor para você? Foi Earl? Isso é muito difícil. Eu tive... Bem, o primeiro cara, Ray Stanford, ele não era o mais sábio, mas foi o que me ajudou a começar. Foi ele quem mudou a minha direção. E depois Val Vanderwall. Ele foi o primeiro que realmente me ensinou sobre a mente. E então comecei a estudar com seu mentor, Dr. Harry Roeder. E então Earl Nightingale e Lloyd Conrad, seu parceiro. Depois Bill Gove, que era um grande orador. Bill me ensinou a falar. Eu não falo nada como Bill Gove. As pessoas me pagam muito dinheiro para eu falar, mas eu não falo como ele foi meu professor. O que ele fez foi me ensinar a ficar totalmente relaxado diante de 1.000, 20.000, não importa. E essa é realmente a chave. Você já pensou que é tarde demais para alguém reprogramar a sua mente em relação ao dinheiro? Ou Nunca. se eles estão com 40 ou 50, nunca ganharam De dinheiro? jeito nenhum. Você acha que é impossível fazer isso? Não. Veja, se a pessoa consegue embaçar um espelho, consegue respirar, sabe? Não é tarde demais. Porque quando você pensa no bem que pode fazer com isso, eu faço muito bem com o dinheiro. Nossa empresa, Sandy e eu, fazemos muito bem com o dinheiro, construímos escolas na África. Há tantas coisas que eu posso dizer que consegui fazer com algum dinheiro. Então, não, nunca é tarde demais. Nunca. E qualquer pessoa pode aprender a ganhar dinheiro. O segredo da riqueza é ter múltiplas fontes de renda. Você não tem uma. Tem de vários tipos. Quer dizer, você pode ganhar mais dinheiro dormindo que consegue gastar acordado? Nós não sabemos muito sobre o dinheiro. E para você, qual é a lição da qual você precisa ser lembrado? Algo que ainda tem dificuldade? Algo que ainda comete erros e, com frequência, que você tem que aprender por si? Oh, uau. Eu sei que você não fica mais com raiva, mas se isso é algo que você continua tendo que reaprender, é como ter paz quando está com raiva, com o que é que você ainda Eu luta? provavelmente não cuido o suficiente da minha saúde. Agora, aos 86, olho para trás quando eu tinha 26 anos. Eu devia ter começado naquela época. Eu provavelmente deveria cuidar melhor da minha saúde. Porque não tenho a intenção de desacelerar, então... Você tem nutricionista e treinador em tempo Não. integral? A gente tem que te arranjar uns, cara. Precisamos de você por mais uns 50 anos. Bem, eu tenho o Bellagio reservado para o meu 100º aniversário em julho de 2034. Vou fazer um seminário no Bellagio. Uau, isso é legal. Sim. Você já reservou isso? Sim. Você já tem um depósito adiantado, Sim, já tem a data, sim. tem tudo? Isso é legal, cara. Eu gosto muito disso. Sim. Sim, E agora então... você tem isso na sua mente e fisicamente, tem a data marcada, mas agora você tem que seguir as etapas intermediárias para ter certeza que você pode manifestar isso, Sim. né? Sim, eu poderia me tratar melhor fisicamente. Eu vou em um ritmo tão rápido o tempo todo. O que seria necessário para você se comprometer a
ter alguém Bem, eu em estou tempo quase integral. nesse ponto agora. Eu realmente estou nesse ponto agora. Eu estou confinado aqui. Então eles estão me ligando e a casa está sendo reformada, vai ficar pronta daqui a um mês. Estamos falando em construir uma academia lá. Então eu estou no caminho certo. Aqui está o meu desafio para você, Bob. Você pode recusar ou aceitar. Meu desafio é contratar alguém em tempo integral para ser o seu treinador dedicado de saúde e bem-estar que trabalha com nutrição, talvez 2 pessoas, mas contrate alguém que trabalhe com nutrição para você e alguém que esteja presente pelo menos 3 dias por semana, ajudando você com movimento, reabilitação física, pré-reabilitação, treino, seja lá o que for para manter seu corpo em movimento também. Qual é a data de hoje? Hoje é 10 de fevereiro. É o dia da gravação, né? Ei, eu sei, hoje é aniversário do meu irmão. Pelo amor de Deus, eu deveria saber disso. Então, até que dia Eu vou você te pode dizer, se comprometer? antes do Até final do 1º de mês, março? eu saberei quem são essas pessoas e o que eu vou fazer com cada uma delas. Perfeito, beleza. E precisa ser em tempo integral. Tempo integral, Investidos. sim. Você tem dinheiro para investir nisso, né? Eles podem ser virtuais no Zoom, eu não ligo. Se eles puderem se comprometerem ou não pessoalmente, fazer você isso. pode fazer pelo... Terei uma nutricionista e alguém para trabalhar comigo fisicamente. Conheço um cara aqui que foi Mr. Pronto. Canadá e ele tá sempre me ligando. Ele vai ficar chocado Isso quando eu aí. ligar para ele. Precisamos ter certeza se esse é o maior desafio para você. Eu vou Então a ter gente isso, precisa- eu vou ter isso para você até o final desse mês. Vou fazer isso. Perfeito. Me manda uma mensagem e me Eu vou conte. sim. Certo? Ok, me manda uma mensagem com o treinador na primeira eu vou, sessão. Você saberá quem são e o que farão. Ótimo, ótimo. Amo isso. Onde você quer continuar aprendendo? O que é que você quer continuar aprendendo pessoalmente que ainda não dominou? Quero aprender mais sobre a mente? Espere um minuto. Aqui tem uma coisa que... Eu quero que você só escute esta. Esta é uma das melhores peças de literatura que eu já li. Eu vou ler tudo, cerca de 20 linhas, e depois conversaremos sobre isso. Ótimo. Minha mente é um centro de operação divina. A operação divina é sempre para expansão e expressão mais plena. E isso significa a produção de algo além do que aconteceu antes, algo inteiramente novo, não incluído na experiência passada, embora procedendo da experiência passada, através de uma sequência ordenada de crescimento. Portanto, uma vez que o divino não pode mudar a sua natureza inerente, ele deve operar da mesma maneira em mim. Consequentemente, no meu próprio mundo especial, no qual eu sou o centro, ele avançará para produzir novas condições sempre antes de qualquer uma que tenha existido antes. Eu vou fotografar, vou tirar uma foto dessa página e vou mandar ela para você. Vou mandar para você. Por favor. O começo disso é a chave. Minha mente é um centro de operação divina. Agora, se eu segurasse uma bola de basquete aqui, há um ponto nessa bola de basquete que não é o centro. E isso é determinado pelas medidas externas da bola, certo? Uhum. Há apenas um centro nesse estúdio, eu não sei onde está, eu nem sei como encontrá-lo, mas sei que alguém saberia como encontrá-lo. Em todas as coisas existe apenas um centro. Essa literatura diz que minha mente é um centro, o que indica que há mais de um centro. Então, se você estudou isso por tempo suficiente e eu descobri o porquê, o homem que escreveu isso é um dos escritores mais brilhantes que eu já estudei, Thomas Troward. Minha mente é um centro. Quando você está lidando com a operação divina, você está falando sobre o infinito. Não existe um anel externo, então qualquer ponto é o centro. Sua mente, Louis, é um centro de operação divina. E a operação divina é sempre para a expansão e expressão mais plena. Isso significa uma produção de algo além do que aconteceu antes, então tem algo vindo, vai ser algo melhor do que tudo no passado.
Vou te enviar isso, eu quero que leia todos os dias durante os próximos 90 dias. Ok, manda pra mim, eu Isso vou irá expandir imprimir. sua mente. Então, quando você diz o que você estuda, eu quero expandir minha consciência, eu quero uma maior consciência da minha relação com todo o esquema das coisas. Não é loucura que nós estamos numa bola em movimento no meio do Sim. espaço? Sim. Quando pensamos sobre isso, às vezes, que estamos numa bolinha, um pontinho, uma bolinha que está girando no meio Sim. do espaço que é infinito. Sim. Movendo-se a uma velocidade ridícula. Sabe, quanto mais estuda isso, mais você percebe que criação magnífica você é. Quando você para e olha para sua mão, a energia potencial suficiente naquele dedinho para iluminar esse prédio por provavelmente um mês, há cerca de 24 milhões de kWh por quilograma de energia potencial armazenada nos elétrons dos átomos do corpo. Nós somos um dínamo vivo. O sangue circula pelo seu corpo por centenas de quilômetros de passagem a cada 33 segundos, transportando toda a comida e todo o lixo para fora, bum! Assim, é uma mudança radical. Para mover qualquer parte do corpo, você deve ativar as células cerebrais. O cérebro é uma estação de comutação eletrônica. Quanto mais estudamos e olhamos para isso, mais incompreensível se torna. Somos ensinados que somos a forma mais elevada da criação de Deus. Isso é ensinado em todas as religiões. Há apenas meia dúzia de religiões, mas lá na Califórnia você tem acho que 500, mas todo mundo começa a sua lá. E a verdade é que você pode começar sua religião lá, e muitos fazem isso. Mas há meia dúzia de religiões grandes e todas elas ensinam essencialmente a mesma coisa, que somos a mais elevada obra de Deus. E às vezes, agimos não muito melhor do que alguns dos animais que temos como pets. Eu acho, que programas como o seu podem fazer um bem enorme. Obrigado. Realmente, você provoca as pessoas a pensar em coisas realmente diferentes. E se as pessoas começarem a pensar é a função mais elevada de que somos capazes. E pensar pode ser ensinado. Infelizmente não está sendo ensinado, mas pode. É a função mais elevada que somos capazes. Então vale realmente a pena aprender. Com certeza, eu acho que muitos de nós não somos ensinados a pensar, estamos condicionados a reagir Não há ao dúvida que sobre acontece ao isso. nosso redor. E nós reagimos, né? A gente não pensa antes de reagir, apenas reagimos e é isso que causa muito estresse e sobrecarga. Viktor Frankl escreveu um ótimo livro Em Busca de Sentido, não sei se conhece. Sim, Bem, ele era um autor maravilhoso. E ele disse que em cada situação, entre a situação e a sua resposta, há um espaço. Pode ser apenas 1 milissegundo. Mas nesse espaço, você tem a capacidade de escolher como vai reagir ou responder. Quando você reage a algo, esse algo está no controle de você. Seja uma outra pessoa, uma condição ou uma circunstância. Quando você responde a mesma coisa, você continua no controle. Então, quando você reage, eles estão no controle, o ambiente está. Quando você responde, você está. Sim, e Sandy Gallagher, minha parceira, tem uma sobrinha. E a sobrinha dela estava na casa dela um dia e aconteceu de eu telefonar e ela dizer, você poderia falar com Ana para mim? E ela estava tendo um problema com a mãe dela. E eu estava pensando, bem, provavelmente você está certa, mas imagino que sua mãe pensa que está tendo um problema com você. E então, o que ela estava fazendo era reagir. E eu expliquei para elas, eu disse, escute, não importa o que aconteça.
Não importa o que aconteça. Você tem uma escolha. Ou você vai reagir ou vai responder. Quando você reage, você perdeu o controle sobre você e deu o controle a outra pessoa, ou às condições, ou outras circunstâncias. Quando você responde, exatamente a mesma situação, nada muda. Só que você responde. Poderia dizer, eu me pergunto por que ela está dizendo isso assim? Eu me pergunto por que ela quer que eu faça isso agora? Eu me pergunto por que ela está chateada comigo? Bom, a mãe dela, aparentemente, se eu entendi bem a história, entrou em contato com Sandy e quis saber o que diabos estava acontecendo com Ana. Quando ela voltou para casa, ela estava tão diferente. Essa é uma enorme lição para aprender. Uhum. E eu queria voltar uma pergunta sobre conversas com parceiros na sua vida e dinheiro. Porque eu acho que você começou a compartilhar alguma outra ideia poderosa e eu fui acompanhando com coisas diferentes. Que tipo de conversas a gente tem que ter em novas relações íntimas que a gente começa, novas parcerias de negócios também, em torno de dinheiro, a fim de garantir que estamos alinhados em conversas sobre dinheiro e dinheiro no geral e ter certeza que essas pessoas são adequadas para a nossa vida a longo prazo, seja nos negócios ou intimidade? Eu acho que, em primeiro lugar, acho que você observa o comportamento da outra pessoa em relação ao dinheiro. Algumas pessoas são mas muito econômicas, elas simplesmente não querem se separar do dinheiro. É como se precisassem segurar o dinheiro para ele não fugir, e você teria um trabalho muito duro em mãos tentando fazer com que mudem isso, porque isso está profundamente enraizado e geralmente é herdado, geralmente é genético. E acho que você tem que parar e falar sobre como isso é conquistado, e depois falar sobre doar. Precisamos aprender a dar e receber graciosamente de boa vontade. É muito importante que entendamos isso direito. E descubra qual é a atitude da outra pessoa ao dar dinheiro. Eu acho que o dízimo é provavelmente uma das melhores ideias que já surgiram. Agora, algumas pessoas dizimando, pensam em dar dinheiro para sua igreja e ficam se perguntando o que a igreja irá fazer. Eu digo, não importa, elas podem até queimar se quiserem. Então, você está dando regularmente uma porcentagem de tudo que ganha? O agricultor faz isso com a sua colheita, certo? O agricultor pegará uma parte da sua colheita e colocará de volta na terra? E acho que deveríamos pegar uma porcentagem do que ganhamos e fazer um bom trabalho com ela, certo? Descubra qual é a filosofia dele sobre dinheiro. Frequentemente, quando começo a trabalhar com alguém, uma das primeiras coisas que pergunto é: qual é a maior quantia que já ganhou em um ano? Eu não me importo muito com a resposta, mas quero saber qual é a resposta, porque isso me dirá onde está o paradigma deles em relação ao dinheiro. E se as pessoas não gostarem de falar sobre dinheiro? Bom, isso é um sinal por si só, eles têm um relacionamento ruim com dinheiro. Se não querem falar nele. Como alguém pode ter uma relação melhor com o dinheiro sem ter medo do dinheiro? Como podemos reprogramar essa relação? O dinheiro não tem poder. Não tem absolutamente nenhum poder, além daquele que lhe damos. Em primeiro lugar, o dinheiro é um pedaço de papel com tinta. Nós damos o valor, sabe? Eu tenho aqui um livro de Robert Russell sobre prosperidade. A maioria dos livros que tenho sobre dinheiro não fala muito sobre dinheiro. Pense em Riqueza não fala muito sobre dinheiro. É uma filosofia? É sobre você, o que faz você funcionar? Quase todos os livros, tenho vários deles aqui,
sobre dinheiro, eles não falam muito sobre dinheiro. Eles falam sobre atitude, programação, de como é que você usa o dinheiro. Se a renda de uma pessoa não cresce continuamente, então ela está morrendo. Nossa renda deve crescer continuamente. E acho que você sempre deve querer ganhar mais. E não para ter, mas para poder usar. Isso fará com que você alcance. Para ganhar mais, você tem que oferecer mais. O dinheiro é uma recompensa recebida pelo serviço prestado. Então, seja o que for que estiver fazendo, ofereça mais do que está fazendo agora. Eu sempre pensei que a quantidade de dinheiro que você ganha está diretamente relacionada à quantidade de valor que você traz ao mundo e a sua capacidade de empacotar e posicionar esse valor para que você possa recebê-lo. Não há dúvida sobre isso. Porque tem muita gente que agrega muito valor ao mundo, mas não sabe como embalar isso para poder ganhar, né, para receber dinheiro e ter quem dê a eles. Então, é necessário aprender essa habilidade. Bem, ganhar dinheiro é uma ciência exata e é regida por uma lei. A quantidade de dinheiro que você ganha está em proporção direta com o que você faz, sua capacidade de fazê-lo e a dificuldade que há em te substituir. É a necessidade do que você faz, sua capacidade de fazer e a dificuldade que existe em te substituir. Agora, nesse negócio em que eu estou, você pode ganhar muito dinheiro porque existe uma necessidade tremenda de uma pessoa que faça o que eu faço. Eu viajei por todo o mundo, de Xangai a Buenos Aires, por toda a Europa, a Ásia, em todos os lugares. Em todos os lugares precisam do que eu tenho. Há uma necessidade tremenda. Eu ganho mais que um neurocirurgião. Agora, todo mundo tem um cérebro, mas nem todo mundo precisa que ele seja operado. Então, eles precisam que seja operado de um jeito diferente, né, do jeito que você faz. E capacidade de fazê-lo. Então, se há uma grande necessidade do que uma pessoa está fazendo, ela precisa se tornar realmente boa nisso. Você nunca para de melhorar nisso. Você é bom no que faz. Não quero lisonjeá-lo, você é apenas bom nisso, eu assisti você fazer. Obrigado. Você faz, como eu estava mencionando, uma espécie de... Bem, você é praticamente o mesmo que... Deu um branco no nome dele. Tá falando sobre Larry King? Sim, porque Larry era um mestre. Larry nunca falou sobre... Larry era tudo sobre você? Você nunca ouviu ele dizer eu? Foi sempre uma questão de, sabe, entrevistar uma pessoa. Então, havia necessidade naquilo, ele estava entretendo um monte de gente. A capacidade dele de fazer isso, ele era bom, então era muito difícil de substituí-lo. E quando você é difícil de substituir, suas ações sobem. É. Nós aprendemos, precisamos aprender a ganhar dinheiro. E a maior parte das pessoas não sabe como ganhar dinheiro. A maioria pensa que você vai trabalhar para ganhar dinheiro. Sabe, eu estava em um seminário em Phoenix, provavelmente há 2 anos atrás, e um cara veio conversar comigo. Eu conhecia, não muito bem, mas conhecia. E ele era médico, e me disse que estava pensando em desistir. Eu disse, por que vai desistir? Ele disse, a provisão médica está quase acabando agora, então você precisa dedicar mais tempo para menos dinheiro. Eu disse, isso é verdade. Mas eu perguntei, por que se tornou médico? Ele disse, porque eu amo. Eu disse, mas que diabos? O fato de você ganhar algum dinheiro é uma vantagem. Você não trabalha por dinheiro. Você trabalha por satisfação. Existem 2 recompensas na vida, uma é material, a outra é psíquica. Não deveríamos trabalhar por dinheiro, mas sim por satisfação. Você presta serviços para ganhar dinheiro? Pega algumas estrelas da música. Meu Deus, eles ganham milhões em uma gravação.
Mas vejo os milhões de pessoas que estão se divertindo. Trabalhadores da construção civil, comissários de bordo, restaurantes. A música está lá, entretendo as pessoas que estão ouvindo. Então eles estão entretendo as pessoas. E é aí onde está. Você trabalha naquilo que ama fazer e obterá uma tremenda satisfação. Eu amo o que eu faço. Eu faria isso de graça se fosse preciso, eu simplesmente amo. Eu amo fazer isso. E então, o fato de eu amar isso é... porque eu iria querer fazer outra coisa, foi o que eu disse a ele. Você obtém satisfação em fazer o que gosta de fazer, então todos os dias quando me levanto para ir trabalhar, eu estou fazendo aquilo que eu amo fazer. Você presta serviços para ganhar dinheiro. Eu tenho todos os tipos de coisas que vendemos, programas que vendemos. Alguém está comprando agora, não sei quem é nem onde está, mas estou ganhando dinheiro enquanto conversamos aqui. E quando eu for para a cama hoje, estarei ganhando dinheiro e ganhando a noite toda. E eu gosto dessa ideia porque estamos prestando serviço. Então acho que temos que ter o dinheiro em mente e não acho que a maioria das pessoas o tenha em mente. Se você... E se... Você estava mencionando, Vai se em uma frente, pessoa não perdão. gosta de falar sobre isso, ela tem um problema com isso. Começar a falar mais sobre isso? Absolutamente. Sim. Se há alguém com você, um sócio, um associado, ou algo assim, e ele realmente não quer falar sobre dinheiro, existe um problema aí. Se alguém vier até você e tiver tido dificuldade com dinheiro a vida inteira, seja com 20 e poucos, ou 40, 50 anos, e perguntar a você, Bob, o que é que eu preciso fazer para ganhar o meu primeiro milhão? Quais você diria que são as coisas mais importantes que eles deveriam pensar e agir para poder Primeiro ele tem que chegar nesse acreditar lugar? que pode ter $1 milhão. Tem que desenvolver um sistema de crenças. Nosso sistema de crenças se baseia na nossa avaliação de algo, e frequentemente, se reavaliarmos a situação, a nossa crença sobre ela mudará. Precisamos entender que dinheiro é fácil de ganhar. Eu trabalho com equipe de vendas o tempo todo, ajudando eles a ganhar mais dinheiro. Trabalho com membros da nossa equipe, diferentes membros da equipe, desenvolvendo o desejo de ganhar mais dinheiro e ajudando eles a fazer isso. E também... Como podemos acreditar se nunca vimos evidências ou obtivemos resultados antes de obter dinheiro? É através da repetição. Através da repetição de escrever e acreditar. Eu tinha uma afirmação que usei durante anos e eu ainda uso. Estou muito feliz e grato agora que o dinheiro chega até mim em quantidades crescentes de múltiplas fontes de renda de forma contínua. Estou muito feliz e grato agora que o dinheiro chega até mim em quantidades crescentes através de múltiplas fontes de forma contínua. E continuo repetindo isso como um mantra. E você escreve, estou muito feliz e grato agora por ter em meu poder $1 milhão. E é aí que você começa intelectualmente, depois se envolve emocionalmente e, se continuar fazendo isso, no final das contas, atrairá o dinheiro. E tem que se perguntar, como o dinheiro pode ser obtido? Pode ser obtido de várias formas. Nós temos uma empresa, MSI Connect. Ela é de estimação, não da minha parceira, eu acho que ela não gosta muito. Acho que é uma empresa legal. MSI tem múltiplas fontes de renda, Connect, e tem muitas pessoas lá que se conectam a outras pessoas. E elas criaram joint ventures entre si, criaram coisas afiliadas entre si, você pode comprar coisas diferentes lá. As pessoas vendem coisas lá, elas estudam dinheiro lá. Elas estudam dinheiro lá. Você tem que entrar em um ambiente onde se fale sobre dinheiro, ele seja compreendido. Sabe, é interessante você dizer isso porque durante anos eu estudei dinheiro em diferentes níveis. E esses níveis de estudo me levaram a aqueles resultados, né? Mas eu nunca consegui realmente, eu
sempre houve um limite, né? Que você tem que aprender algo novo para passar desse limite para o outro nível. E eu nunca entendi realmente o mercado de ações. Eu sempre investi em certas coisas, eu permiti que elas trabalhassem por conta própria, mas eu nunca assumi totalmente o controle de aprender sozinho. Eu sempre tive um consultor financeiro, coisas assim. E agora eu disse, quer saber, eu só quero entender o mercado de ações, eu quero aprender porque eu não sei nada, então eu ainda não tenho instrução, eu nem sei como comprar. Então eu comprei minha primeira ações há alguns meses. Eu aprendi a fazer tudo sozinho. E eu pensei, cara, eu preciso encontrar as melhores pessoas que fazem isso, aprender com elas e conversar com elas. E tem sido incrível, em um curto espaço de tempo, me cercar de pessoas que fazem isso num nível astronômico, para poder ter essas conversas, assumir o risco e fazer isso sozinho e tentarem me atrapalhar, sem ter ideia do que eu faço. Já que eu estou vendo o crescimento em alguns meses. Mas se eu não tivesse consciência de fazer perguntas e me cercar de conhecimento, e depois aplicar e continuar aprendendo com ele, eu ainda estaria preso onde eu estava antes. Então eu acho que é disso que a gente precisa. Eu adoro o jeito que você fala sobre ambiente, sobre estar curioso, fazer perguntas e conversar, porque não importa o quão bem-sucedidos somos, né? A gente vai ficar preso no nível de conhecimento passado até que a gente possa atravessar isso e encontrar conhecimento. Eu estou curioso. Para quem quer aprender sobre a rotina milionária da manhã, quer aprender o que aqueles milionários ou bilionários fazem na sua rotina matinal, você já compartilhou algumas coisas do que faz? Como seria se você tivesse 90 minutos pela manhã para se preparar, para se reprogramar em questões financeiras? Bem, eu acho que não levaria 90 minutos. Você pode usar... Meu Deus, 9 minutos. Se você apenas escrever, escreva isso agora mesmo. Eu estou tão feliz e grato. Estou tão feliz e grato agora que eu tenho múltiplas fontes de renda. Estou tão feliz e grato por ter múltiplas fontes de renda. Sabe, se você escrever isso todo dia durante os próximos 30 ou 60 dias, você ficará muito, mas muito consciente de ter múltiplas fontes de renda. Todas as pessoas ricas têm múltiplas fontes, elas não têm uma ou duas, têm várias. Eu nem sei quantas fontes de renda eu tenho, nem estou interessado em saber porque outra pessoa cuida disso. Eu não cuido disso. Mas você pode fazer isso. Foi isso que Keith fez em Nova Orleans. A vida dele mudou drasticamente. Eu vou te mostrar diferentes coisas que você pode fazer, porque qualquer um pode. Queira configurar múltiplas fontes de renda. Sabe, eu estava voando em um avião para a KL. Eu costumava voar de Toronto para KL uma vez por mês e voltar. São 25 horas, um sentido. Uau! Então, quando eu estou no ar, eu trabalho com nomes, palavras, números, e eu anotei um com 6 zeros. E eu pensei, qual é a do 1 milhão? Sempre se ouve as pessoas dizerem, o que você faria se tivesse 1 milhão? Então eu comecei a pensar sobre isso e brinquei com isso no avião por um bom tempo e me dei conta de que eles não têm uma fonte de renda. Eles não têm um emprego. Claro, algumas pessoas com emprego ganham $1 milhão, mas isso é muito incomum. Então, comecei a brincar mais com isso e examinei, eles tinham mais de uma, e eu tinha várias. Eu estava no MSI, então eu pensei que deveríamos realizar um seminário ensinando pessoas a ganhar $1 milhão criando múltiplas fontes de renda. E quando saí do avião, liguei para Mark Victor Hansen em Newport Beach. Eu estava em Kiel. Eu acordei ele no meio da noite e começamos a conversar e ele disse, ótima ideia. Então começamos o fórum do $1 milhão. E ele se envolveu, e Bernie Dorman, que acabou de falecer, e Jack Canfield, Lee Pulos. Na verdade, foi daí que surgiram os livros Canja de Galinha para a Alma, daquele seminário específico.
e estávamos ensinando as pessoas a criar múltiplas fontes de renda. Bem, eles ganharam muitos milhões com isso, e foi aí que tudo começou. E você está em uma excelente posição para criar todos os tipos de fontes de renda. Então, quando pensa em riqueza, você pode ganhar $115.000 de uma fonte, pode ganhar 200 ou 300 mil de outra. Você tem muitas delas? Certo. E é aí que você ganhará riqueza. Se eu não investisse no mercado de ações, minha esposa compra ações, Sandy compra ações. Eu simplesmente não presto atenção nisso, isso não me interessa. Prefiro ganhar dinheiro pensando, colocando uma ideia em prática, do que deixar o mercado de ações fazer isso por mim, isso não me importa. Claro. Prefiro sentar aqui e pensar, se eu ficasse sentado aqui por mais uma hora depois de sairmos, poderia criar uma outra fonte de renda. E seria muito boa, porque todas são boas. Eu sou um grande criador. Minha mente está sempre nesse nível. Quais você acha que são as 3 habilidades que todo mundo deveria ter para poder gerar mais riqueza, mais renda para si mesmos ou para melhorar a qualidade de vida das pessoas no geral? Quais são essas 3 habilidades que você gostaria que dominassem? Você tem que ser bastante criativo, precisa de um fluxo livre de energia. A energia tem que fluir através de você, você não pode ser teimoso, não pode se prender a algo e não deixar para lá. Você tem que ter um fluxo livre, você tem que estar interessado em ideias, novas ideias. Você estava falando que não assistia televisão, eu não assisto muito, mas eu amo assistir Shark Tank. É ótimo. E eu gosto de assistir... Eu entrevistei o Kevin O'Leary ontem, ele é ótimo. Bem, você disse que trabalhou com ele ontem? Eu entrevistei ele ontem. Sim. Agora veja como a mente daquele cara incrível funciona. Mas você assiste todos eles, tem aqueles tubarões, a mente deles funciona como um foguete, sabe? Eles explicam as coisas, alguém dirá alguma coisa, eles explicam todos os tipos de coisas com base em que uma pessoa disse. Eles são muito, muito afiados. Cada um deles, e Kevin é certamente um dos mais afiados, mas todos são. Eu não sei se existe um mais afiado do que o outro, mas eles têm um fluxo de ideias muito livre. Então, fluxo de energia, fluxo livre, interessado em novas ideias, qual é a outra habilidade? Eu acho que você tem que ser orientado para o serviço. Você realmente tem que pensar em como fazer coisas pelas pessoas, como ajudá-las. Porque o dinheiro é uma recompensa recebida pelo serviço prestado. É difícil ajudar outras pessoas quando você está sempre consumido pela negatividade na sua própria vida e com a mentalidade de coitado de mim. E é por isso que pessoas pobres continuam pobres. Eles estão tão presos aos seus problemas. Escute, se uma pessoa é assim, vamos supor que ela esteja realmente presa aos seus problemas, mas ela ouve o que eu acabei de dizer. Ela realmente tem que pensar em servir aos outros. Como posso servir aos outros? Como posso prestar um serviço maior? Bem, você vai descobrir. Discipline-se para, digamos, 30, 60, 90 minutos por dia, se sentar e pensar em anotar 10 ideias que podem ser úteis para ajudar outras pessoas. E você provavelmente não conseguirá ideias muito boas no começo, mas se continuar fazendo isso, elas continuarão chegando. Com certeza. Ou você tentará coisas no início e aprenderá algo com esforços e vai perceber como pode melhorar isso e talvez não continue com eles. Quando eu comecei, eu estava fazendo coisas, né? Estava batalhando, tentando resolver coisas e você percebe o que não funciona para você aprender o que funciona. O que é que mais você recomenda fazer na rotina matinal? Eu sei que você mencionou escrever essa frase todo dia e eu estou muito feliz e grato por ter múltiplas fontes de renda. Que outras coisas você podia recomendar para as pessoas desenvolverem uma mentalidade milionária pela manhã? Compre livros sobre dinheiro. You Too Can Be Prosperous é um deles. Esse é de Robert Russell, You Too Can Be Prosperous. Pense e enriqueça.
O que mais eu tenho aqui? A Chave Mestra das Riquezas, de Napoleon Hill. Comece a ler esses livros e tenha um parceiro de leitura. O parceiro não precisa ser alguém com quem você mora, pode ser alguém do outro lado do país. Você vai... Por que é importante ter um parceiro lendo com você? Bem, normalmente você fará isso e... Aqui um ótimo livro. O Poder da Consciência. Agora, quando olha para essa capa, tem uma faixa vermelha aqui embaixo. O Poder da Consciência, você o encontrará sem essa faixa vermelha. Não compre esse. Compre esse aqui. Inclui Imaginação Desperta, O Poder da Consciência, de Neville. Esse é um livro fenomenal. Ele vai expandir sua mente. Em seguida, leia A Chave Mestra das Riquezas. You Too Can Be Prosperous, Pense em Riqueza. Sobre dinheiro. Esse aqui é muito bom. Muito bom. Um dos melhores livros que eu já li. Uau! Vou ter que comprar, com certeza. Sim. Compre mesmo. Você convive com muitas pessoas de sucesso há muitos anos e quanto mais velhos nós ficamos, mais vivemos. E, infelizmente, muitas pessoas em nossas vidas, elas começam a deixar essa terra. E eu presumo que você teve ótimas relações e que essas pessoas, elas não estão mais conosco. E o que isso faz por você quando você percebe que está vivendo depois de muitas pessoas com as quais você cresceu, que fez parcerias ou que foram influentes na mesma época em que você estava por perto? O que é que isso faz com você? Como você se sente a pensar a respeito disso? Eu li um livro há muitos anos, Dry Those Tears. Seque essas lágrimas, de Robert Russell. É sobre a morte e o morrer, é um livro fenomenal. Depois que eu li ele, tudo mudou. Você é uma alma, você não tem uma, você é uma alma. Você entrou no seu corpo, você sairá do seu corpo. Se nada é criado ou destruído, isso postula uma teoria, a vida, não existe morte. Então, acho que à medida que começamos a entender isso, lidamos com a morte de uma forma diferente. Nascimento e morte são transições, você entrou no corpo, você sairá dele. Por que ficamos felizes quando alguém entra em um corpo, um novo bebê, mas ficamos tão chateados quando alguém sai dele? Bem, perdemos a física. Acho que você entende melhor a morte como a conhecemos e muda seu conceito sobre ela. Eu não vejo ninguém como falecido, eu vejo fisicamente você ainda pode se comunicar com essa pessoa. Se comunica pelos pensamentos. O Espírito é onipresente. Ele está em todas as religiões. Não é uma ideia nova. E eu não ando com muitos idosos. Alguém me perguntou como eu continuo jovem, eu ando perto de jovens. É verdade? Sabe, era uma piada quando eu disse isso pela primeira vez, mas não é uma piada. É verdade? Eu me misturo principalmente com jovens. Eu tenho uma equipe fenomenal na empresa e eles são todos ótimos. Realmente são ótimos indivíduos. São ótimos e as pessoas ficam muito tempo na nossa empresa. A minha assistente trabalha comigo há 34 anos. E ajudamos as pessoas da empresa a crescer. Eu costumo mencionar que temos uma diretora de operações, ela também é diretora de marketing. Ela era babá quando veio trabalhar conosco, ela não tinha nenhuma experiência em negócios e ela simplesmente cresceu na empresa. Temos muitas pessoas na empresa, assim. Então, quanto mais tempo estamos aqui, mais desenvolvemos pessoas assim. A morte
É algo que você pensa? É algo que você tem Bem, medo? Se não tenho medo preocupa? disso. Às vezes fico até animado com isso. E então eu fico mais perto e penso, espera um minuto, quando a hora chegar, vai chegar, sabe? E eu tô tão interessado no que estou fazendo e costumo dizer que eu ficaria chateado se morresse agora porque tenho muito o que fazer. Eu estou trabalhando em muitos projetos agora e eu ainda tenho muito o que fazer. Nós temos. Em que ano você nasceu? 1934. O que mais te inspirou e você testemunhou no mundo, na América? Inovações, ideias, qualquer outra coisa. Apenas a constante evolução da mudança. Tudo muda assim tão rápido, sabe? Eric Hoffer disse uma vez que se nós se tudo está mudando tão rápido, nós temos que acompanhar, não podemos deixar a mudança nos parar. Oh meu Deus, eu esqueci, havia uma citação fresca na minha cabeça. Acabou saindo. Você tem que continuar mudando. Sabe, se não fizer, vai afundar. Houve alguma década que foi mais difícil para você se adaptar ou mudar, ou seja lá o que Os for? anos 60. Os anos 60 foram um inferno para mim, porque foi quando comecei a ler esse livro. Cara, meu passado tentou me puxar para um lado e os livros e as pessoas estavam tentando me puxar para o outro. Quer dizer, eu senti como se estivesse em um cabo de guerra comigo mesmo. Já os anos 70 foram muito bons, mas os 60 foram uma década realmente difícil. E quanto ao avanço da tecnologia, desde carros, aviões, passando para telefones, celulares, Sim. redes sociais e tudo isso. Eu tentei acompanhar, sabe? Eu não sou tão proficiente quanto gostaria com computadores. Eu gostaria de saber mais sobre como trabalhar com eles, mas eu tenho alguns celulares e um bloco e um computador funcionando o tempo todo, e eu mesmo faço os PowerPoints. Uau! Eu tento acompanhar o que está acontecendo. Você tá no TikTok também, Bob? Não tô. Não. A verdade é que eu mesmo não cuido de nada disso, porque temos uma equipe cuidando de tudo isso. Se eu Muito legal. entrar, eu posso estragar uma das rotinas que eles têm e que está funcionando. Então eu nem entro no Facebook. Mas você tem uma equipe que tá em dia, né, pra você. Sim, temos pessoas legal. excelentes que estão sempre por dentro de tudo. Como eu estava dizendo, nós conquistamos 1 milhão de espectadores no YouTube. Temos essa placa aqui há algum tempo. Placa de visualizações. E Você tem uma placa dourada, né? Sim. Uma placa de ouro, Acabamos de atingir 1 milhão, então a gente recebeu vai receber uma pelo correio, né? Eu espero. E qual foi a década mais empolgante que aconteceu pra você na sua vida? Então, quando as coisas começaram a evoluir, mudar depois dos anos 70, qual a inovação que tem sido mais emocionante pra você e que tá te apoiando? Acho que o momento atual é o melhor. Eu amo isso. Tem tanta coisa acontecendo. Eu sentei aqui no quintal sob um grande guarda-sol e sentei lá e olhei para o fundo do quintal e tive uma ideia. Se eu construísse um lugarzinho ali e pudesse botar uma câmera, e Sandy disse, vamos fazer. Então, não sei, mas acho que temos mais de $1 milhão ali. Mas temos câmeras por todo lado, como você pode... a câmera que você está usando sai do teto e um monitor aqui eu posso ver. Eu tenho outro ali, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 câmeras nessa área e tem um controlador. E isso é o que se chama de célula flutuante. É tipo um prédio dentro do prédio. Então o exterior não toca o interior. E tem uma
sala de controle lá embaixo, onde Scott Edwards, ele é o diretor do programa, ele está em Manchester, Inglaterra agora, mas ele pode pegar tudo isso que está gravado, ele poderia editar lá na sala de controle e fazer tudo e enviar. Então, nós temos todo tipo de material lá atrás. Nós transmitimos, fazemos um seminário. Acho que o último que fizemos foi em 119 países que visitamos. Uau, Sim. é inspirador. Então, esse é um momento interessante para mim. Então, o que estamos realmente fazendo agora, estamos trazendo alguns jovens que realmente entendem como fazer coisas bem legais, sabe? E eu amo levantar e fazer tudo isso. Eu quero reconhecer você, eu amo reconhecer você, Bob, que você tem sido uma inspiração para muita gente. Acho que muita gente realmente popular no mundo conheceram você há mais de uma década com o livro O Segredo. Então, desde então, eu passei a te conhecer ainda mais. Eu sou muito grato pelo seu coração jovem, sua mente corajosa, sua capacidade de permanecer repetindo em coisas que são significativas e de novo, para que você possa melhorar. E sua disposição de ensinar tanta gente, você continua a aparecer e a servir e servir. E você deu um grande exemplo para mim, eu sou grato a você por nossa amizade, porque você está em constante doação, né? Eu espero que as pessoas tenham gostado dessa entrevista, mas há alguma reflexão final antes da gente Eu vou encerrar deixar vocês hoje? com a citação que me ocorreu, que eu estava tentando lembrar. Eric Hoffler disse que os aprendizes herdarão a terra enquanto os instruídos se encontrarão lindamente equipados para lidar com o mundo que não existe mais. Os aprendizes herdarão a terra enquanto os instruídos se encontrarão lindamente equipados para lidar com o mundo que não existe mais. Veja, não existe pessoa instruída, ou você está aprendendo ou você não está. É isso. Aprender não é algo que você preenche e coloca um limite. Linda verdade. Só continue aprendendo. Continue aprendendo. Sim. Bob Proctor, meu amigo, muito obrigado por estar Muito bom. aqui. Se vocês querem ouvir as 3 verdades de Bob e a definição de grandeza, isso está no episódio anterior, não deixem de assistir e ouvir. Eu quero ter certeza de que as pessoas, todo mundo que assiste o YouTube, deixe um comentário aqui embaixo no YouTube sobre sua maior lição. E se você quiser que Bob volte para saber mais, basta deixar um greatness aqui embaixo nos comentários com a hashtag para que a gente saiba que você quer que Bob volte, e se inscreva no canal dele também. Se você estiver ouvindo em áudio também, siga-o no Instagram, no Facebook, no Twitter, todos esses lugares. Qual é o seu YouTube também, porque eu quero garantir que as pessoas vão lá. Apenas Bob Proctor, eu acho. Ok, Bob Bob Proctor no ou YouTube. Proctor Gallagher. A empresa é Proctor Gallagher Institute. Eu não sei qual é no YouTube. Entendi. A gente Simplesmente vai linkar buscando tudo por Bob aqui. Proctor, com certeza vão nos encontrar.